Eliseu. Olha que doido como é que é. Eu acabei de citar para vocês que o sal ele é usado como um decreto de juízo para deixar algo estéril. Sim ou não? Para não produzir mais, para não se erguer, para matar definitivamente. Mas, ao mesmo tempo também, nós temos aqui o contrário. O profeta Eliseu, que chegou em uma cidade, que a cidade estava estéril. Estéril por quê? Porque as águas daquela cidade estavam poluídas, contaminadas, que é a tão conhecida águas de Mara. E Mara no hebraico é amargas, águas poluídas, né? E aí nós lembramos de Ruth e Noemi, principalmente de Noemi. A palavra Noemi significa doce. Aí Noemi perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu as finanças, perdeu tudo. Saiu da terra de Belém, voltou para Jerusalém. Ou melhor, saiu da terra de Moabe e voltou para Belém, a cidade dela. E quando ela volta, então, sem filho, sem marido, sem dinheiro, sem nada, ela diz, meu nome não é mais Noemi, não é mais doce. Meu nome agora é Mara. Agora eu sou uma mulher amarga, triste, frustrada. Aí lembra das águas de Mara. E as águas de Mara têm uma conexão. Aí também a gente, quando fala de libertação e cura da alma, a gente lembra do espírito da besta. Que uma das coisas que ele vai fazer nas águas é derramar absinto. E absinto é uma substância que contamina a água e deixa as águas amargas. Ou seja, existe um demônio, existe uma influência maligna. Então, é uma chave de libertação para vocês, libertadores. E quando vocês orarem. Quantas vezes eu fui orar uma pessoa e Senhor, cura o ventre dela, ou cura o ventre dele. O absinto que o diabo fez com que aqui é o rio de águas, irmão nosso. Águas purificadoras, limpe para você que é agora. Então, amargura, tristeza, frustração, decepção, é aqui, ó, nessa parte nossa, o nosso ventre espiritual, para deixar a gente amar. Eu declaro agora que essas águas de Mara dentro dessa pessoa sejam substituídas agora por águas doces, águas purificadoras. Ezequiel 47, o rio que flui do trono de Deus, volte a jorrar agora, seja substituído. Aí você começa a declarar e você tem aí uma chave de libertação poderosa. Aleluia! Então aqui é o profeta jogando então o sal, e quando ele joga o sal nas águas, as águas é curada. E não só as águas, o texto vai dizer, eu não vou nem ler, que você já conhece também, que a terra agora passou a ser produtiva. Porque as águas foram curadas, a terra também foi produtiva. Ou seja, aí nós temos um símbolo de restauração. Aí na campanha de oração, quando eu faço no YouTube, eu faço uma vez por ano só. A gente já fez esse ano, a campanha do Vale do São. Aí eu falo assim, ó, vai como um agente secreto de Jeová. Tu quer dar um juízo, um decreto contra um feiticeiro, um bruxo, não sei o quê? Pega o sal e declara. Declaro que esse demônio, essa feitiçaria, está morrendo agora. Eu declaro isso estéril. É lógico que para níveis maiores eu não aconselho as pessoas fazerem. Aí tem que ir com um grupo de intercessão. A gente pode usar o sal, a gente junta, nós aqui já dá. Vamos fazer uma oração para a gente fechar um terreiro de macumba. Vamos levar o sal, vamos dar um decreto lá. Um exército pode. Diga. Vem logo. E aí a gente faz isso. Irmão, é uma das campanhas mais fortes que a gente faz do YouTube, que mais tem testemunho. E testemunho assim, de coisa louca que o povo conta. Dá um testemunho recente. Nós abrimos uma igreja em Goiânia, que nossa igreja era em Aparecida, então nós abrimos em Goiânia. E o bairro lá tem bastante bar, né? E a nossa igreja é ao lado de um bar. O dono que alugou para nós é o dono do bar. Falei, amém, vamos converter esse povo aí. Agora é descendo a cachaça boa. Isso. Eles vão para a porta da igreja, chora lá na porta da igreja, entra na igreja, recebe oração, vai embora, volta, vai beber de novo. Esses dias não foi lá, dá testemunho. Tá bom, gente, nós estamos lá no culto e de repente a vizinha do outro lado falou que era crente. Quando nós fomos para lá, ela até foi uns dias no culto. Não, mas eu sou da Assembleia ali embaixo. Falei, amém, irmão. Glória a Deus pela sua vida.
De repente, nós íamos pro culto e eu tô vendo uma placa na porta dela, que ela tem um salão de beleza. E eu tô vendo uma placa assim, vende-se cachaça caseira, não sei o que, não sei o que. Eu olhei e falei assim, como assim? Esse povo não falou que era crente, né? Eu fiquei sem entender. Tá bom, falei, às vezes não é ela, às vezes é algum parente, né, que ela permitiu, mas mesmo assim eu fiquei meio assim. E começou o culto, gente, o culto, o Eliseu pregando, e de repente eu ouvindo uma alvoração, uma bagunça, né? É gol, é gol! Eles puseram a televisão lá, todo mundo bebendo na porta, assim, bem pertinho mesmo da porta da igreja. Nós ainda não colocamos a porta de vidro. E uma barulheira e o povo bebendo e gritando. Falei, Jesus amado, eu não aguento isso mais não, Jesus, isso é para tirar a paz. E o povo pega, tira a atenção, né? Eu peguei, e aí a minha obreira falou assim, apóstola, eu tô com um salzinho aqui, do lado de sal. Eu tô fazendo, falei, minha irmã, me dá é agora. Aí peguei o copinho com o sal, né? Saí disfarçadamente, as irmãs tudo lá, e eu tá repreendido, Satanás. Sai agora, eu não aceito você tirando a atenção do povo e que venha converter esse povo mesmo, que eles venham se arrepender. Se eles falam que eles são crentes, então que eles venham mergulhar de novo e se arrepender em nome de Jesus. Eu não aceito mais. E joguei na porta da igreja, aproveitei e joguei lá no outro bar. Beleza, passou meia hora. Foi todo mundo embora. Nunca mais. Aleluia. Nunca mais. Isso já tinha uns 2 meses, né, amor? Que eles estavam fazendo todo domingo, uma bagunça. Ela botou uma placa lá, vendo cachaça artesanal. Era para já fazer um outro bar lá também. Sim, mas para honra e glória do Senhor, o salzinho, ó. Glória a Deus. Aleluia. E lá é assim, o bar do dono, do salão que a gente aluga, o bar, a nossa igreja é assim, e a frente do bar dele é para lá, então ele não incomoda, né? E eu dessa mulher não, era do lado, aí os caras ficavam lá, gritando gol, é Flamengo, é Goiás, é Vila Nova, é Jesus queima esses flamenguistas. Faz eles aceitarem Jesus. Então, irmãos, brincadeiras à parte, eu anotei um monte de coisa aqui para falar, mas as palavras originais do que é manancial, do que é sará, do que é a morte que estava nas águas. E aí quando o profeta joga o sal, a morte que estava nas águas e deixando as pessoas doentes, contaminando as pessoas, matando as pessoas, não era só uma morte física, era uma morte espiritual. Então essa morte espiritual, quando o profeta diz que traz um prato com sal, ele pega o prato e joga nas águas e declara, então o espírito da morte, tanto morte física, que estavam as pessoas ficando doentes e morrendo por causa de doença, como a morte financeira daquela região, que estava produzindo a terra, a água contaminada, contamina a terra, contamina tudo. Então o profeta vem e joga o sal nas águas e mata, olha que contradição, mata o espírito da morte ali daquela região. E aí nós temos um uso contrário para determinar vida onde está a morte. Mas o sal também, ao mesmo tempo, nós podemos declarar a morte das outras coisas. É um contraditório. Pode passar a imagem aí, meu irmão. Já ficou com um cajado aí? Com um legado? Glória a Deus. E aqui, irmãos, então nós temos uma outra profundidade do vale. Agora aqui sim é o que a gente fala de vale de sal, né? Aqui é o campo de batalha espiritual, nós temos o rei Davi e nós temos Amazias. Amazias é descendente de Davi, né? Vai ser rei também. Esses 2 homens, eles foram protagonistas de batalhas poderosas. Davi matou 10.000 soldados no Vale de Sal. Aí o descendente dele foi além. Na mesma região, no mesmo lugar, ele matou 18.000. Então ele recebe quase uma unção dobrada. Mas o nível de batalha que Davi viveu no Vale de Sal, o descendente dele vai fazer a mesma coisa, só que de uma forma muito maior, muito mais poderosa. E aqui eu anotei algumas palavras, vou citar só algumas aqui, que é a palavra vale,
a palavra Jay, que significa vale, depressão, uma depressão entre os montes, um lugar. Sal a gente já falou o que é, mas o sentido figurado da palavra Vale de Sal é um lugar de preservação, de purificação, mas também fala de uma aliança inquebrável. E aí, no contexto histórico, o Vale de Sal ficava no sul do Mar Morto, na região sul do Mar Morto. Uma região extremamente árida e coberta com um depósito de sal e sal mineral. Era um local estratégico de passagem comercial e também militar, marcada por um terreno hostil que dificultava o avanço das tropas inimigas. Ou seja, todo mundo que queria invadir ali a região do povo de Deus tinha que passar pelo Mar Morto. Então, no caminho do Mar Morto é que ficava o Vale de Sal, na mesma região. E região é essa outrora, que era então essa região onde ficava Sodoma e Gomorra. Então ali era o lugar onde que os soldados, tanto de Davi como de Amazia, já ficavam esperando os caras para pegar eles. E aí eles já estavam todos preparados, os inimigos vinham para invadir, eles já espreitavam ali nessa região sul do Mar Morto. Então essa região também é simbólica para falar sobre a purificação espiritual, porque se os inimigos avançassem e ganhassem e conquistassem a terra do povo de Deus, eles iam contaminar com as suas religiões, com as suas culturas, com os seus pecados. Então, o próprio sal, olha que loucura isso, o próprio sal, ou o vale de sal, já era uma cerca espiritual de proteção, para deixar os inimigos fora da cidade. Então, quando os inimigos chegavam perto, eles já se preparavam, vamos para eles lá no Vale de Sal. E aí, toda vez que os inimigos vinham, já tinha uma barreira natural, que era o próprio Vale de Sal, que impedia o avanço. E ali eles já conheciam bem o lugar. Davi matou 10 mil que tentaram entrar lá para conquistar, e o Amazias matou 18 mil. Ou seja, nessa região de Israel, desse período de Israel, tinha o Vale de Sal. E o Vale de Sal, então, já era um lugar estratégico que gerava aquela barreira. Ou seja, era um lugar macro, diferente de o filme, a série do Sobrenatural, que o cara colocava na porta. Aqui nós já temos um cercado enorme, né, que é essa depressão aqui, profunda aqui, que toda era de sal. Então isso já gerava essa barreira para Israel. E eles usavam esse lugar para justamente guerrear contra os inimigos ali. E aí, há uma conexão, e eu vou deixar para ir direto ao ponto, e falar logo sobre a aliança de sal. Ó, abre a sua Bíblia para a gente ler então 2 Samuel 13, para você acompanhar. 2 Samuel 8, 13. 2 Samuel 8, 13. Na verdade é do 1 ao 13. Me traz meu celular, tá aí o meu. Vai lá, né? Me presta o seu aí rapidinho. Deixa eu ler aqui nessa King James aqui para ver como é que está a tradução dela. E aí, a gente vai ver. Vamos pegar aqui do versículo 1, versículo 2. Versículo 1 vai dizer o seguinte: passados esses acontecimentos, Davi atacou os filisteus e os subjugou. Davi tomou o território de Negued e Amá das mãos dos filisteus. Do mesmo modo, derrotou os amonitas e fez deitar lado a lado no chão, e os mediu com a corda, calculando. 2/3 deles estavam mortos e destinados também à execução 1/3. E livrou esse 1/3 da morte. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. E aqui ele vai contar toda a história deles. E se a gente
ler aqui todo o contexto. Nós vamos ver que aqui é uma série, uma coleção de batalhas, de vitórias, de conquistas que Davi fez, inclusive nessa região do Vale de Sal. A gente vai ler logo então, também aqui, 2 Reis 7,14. Abre aí, você que já está com a Bíblia na mão. 14:7, né? 2 Reis. Aí aqui é já depois da geração de Davi, né? Foi Amazias que também venceu 10.000 edonitas no Vale de Sal, conquistou a cidade de Selá em combate, alterando o nome da cidade de Joquiteel, nome pelo qual essa cidade é conhecida até nos dias de hoje. Em vez de eu investir tempo falando da batalha de Davi, eu quero falar sobre essa região chamada Joquiteel. Passa a imagem aí, irmão. E aí eu criei aqui para vocês uma imagem de Joquiteel. O J no hebraico sempre vai ter som de I. Por isso que Jesus é chamado de I, Yeshua. Então o J sempre é o som de I. Aqui nós temos a cidade que antes chamava Selá, mas agora ela vai ser chamada de Joquiteel. A palavra Joquiteel vem de Iacade, tá? E essa palavra significa submeter, significa conquistar e significa tornar submisso. El, Joque, Te, aí tem um prefixo El. Então é submeter a Deus. Quando Amazias conquista aquela cidade, matando 10.000 daqueles moradores lá, ele muda o nome da cidade. E qual era o nome antes? Põe a próxima imagem. O nome dessa cidade era Selá. Olha aí. Que significa o quê? Rocha, penhasco, paredão rochoso. O que representa, para você ter ideia, como que as coisas espirituais valem no mundo espiritual. Nos dias de hoje, o cara pega o teu nome da tua empresa, nome da esposa, sei o quê. Um dos lugares onde faz feitiçaria e bruxaria é no rochedo, é na rocha. O cara leva o teu nome para lá. Por que a rocha? Porque é algo que não vai ser quebrado tão fácil, para ser destruído. Então, aqui nós temos uma coisa profética. A cidade chamada Selá, que depois ele muda o nome para Joquiteel, ele está falando de um tipo de conquista na nossa vida que é duro como a rocha. Se está passando um problema que para você como a rocha está duro, está complicado, então dureza sempre tem a ver com isso, algo difícil de quebrar. E a gente então poderia fazer uma conexão e uma aplicação para as fortalezas do diabo. Então essa cidade é uma fortaleza. Hoje, nos dias de hoje, se descobriram, mas isso aqui é moderno. Ó. Essa cidade aqui existe. Se descobriram então que essa cidade é a famosa cidade chamada Petra. E essa cidade, irmão, é turística. Olha lá como é que eles construíram a cidade. A cidade era dentro dos rochedos. Mas é lógico que isso aqui é depois, essas construções aqui, muitas delas é depois. Tem algumas do período, só que as do período, elas são só caverninhas, entendeu? Só uns negocinhos dentro do penhasco. Então imagina para Amazias conquistar esse povo aí. Imagina como é que era a tomada de território desse lugar. Tem outras imagens aí, põe aí, irmão. Ó, como é que é lá. Hoje, essa região existe, o povo vai lá visitar, que é a cidade de Petra. Né? Pode ir passando aí. Olha aí outra foto. O povo vai lá turistar. Que doido isso, né? Vai na frente. Aí aqui eu fiz uma montagem como que foi mais ou menos
Aí eu juntei o antigo aqui com o moderno de hoje. Então imagina o exército de Amazias vindo conquistar a cidade de Selá, que hoje é conhecida como Petras, uma cidade antiga lá. Imagina como é que era a conquista. Olha eles na batalha, né? Conquistando, batalhando. Põe a próxima imagem. E aí os dois conceitos juntos, então sem aquele exército aqui. Então, se fosse juntar as duas coisas, seria mais ou menos assim. Então, essa cidade aí foi a cidade que foi conquistada, e hoje os arqueólogos chegaram a essa conclusão, de que essa cidade, então, famosa, conhecidíssima, né? Selá, traz o significado de um refúgio, uma fortaleza. Por isso que eu falei para você que traz essas conexões com as fortalezas espirituais. A rocha simboliza um lugar de proteção e de segurança. Representa no mundo espiritual o quê? A altivez das pessoas. A soberba das pessoas. Algo que é difícil ser quebrado. Ou difícil ser conquistado. Então Amazias teve muito trabalho para conquistar esse povo, essa cidade. E era uma cidade alta, inclusive. E aqui eu até anotei também Obadias, capítulo 1, versículo 3, que fala dessa cidade e quem morava lá eram os amoreus. E eles se orgulhavam desse lugar, porque era um lugar difícil ser conquistado, difícil ser acessado, porque era um lugar alto, um lugar árido, tinha um monte de coisas que impediam eles conquistarem essa cidade. Quantas conquistas difíceis, complicadas que nós não temos na nossa vida, que é como essa Selá aí, como essa rocha. Então ele vai lá, conquista essa cidade, e o nome era Rocha, Penhasco, lugar forte, proteção, e ele muda o nome, declarando que agora é Joquiteel. Eles foram subjugados por Deus. A palavra Joquiteel significa subjugados por Deus. Aí nas campanhas que a gente faz, nas orações, eu sempre falo, Deus, eu declaro agora que esses adversários sejam subjugados por Deus. Nós subjugamos agora a feitiçaria, a bruxaria, o espírito, não sei o que e tal. Que agora é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu declaro agora sobre eles, Joquiteel, eles sejam subjugados por Deus agora. E aí a gente começa a batalhar, guerrear e declarar. Então, no sentido profético e também figurado, Joquiteel representa essa mudança de nome. E quando você muda o nome das coisas dentro do entendimento de batalha espiritual antigo, você está dando um novo destino para aquela cidade. Você está dando um novo destino para aquele lugar. Ressignifica. Aleluia. Então, isso acontece no mundo espiritual também. E ali há uma mudança de destino, há uma mudança de espiritualidade. Ali nos lugares de demônios, agora nós implantamos anjos ministradores ali e tudo muda. Então, a cidade de Selá é uma cidade fortificada, foi transformada em Joquiteel. Agora ela está subjugada a Deus, ou seja, o povo ali vai estar submisso ao Senhor. Vitória, isso representa as vitórias sobre as fortalezas espirituais humanas e também demoníacas. No pensamento judaico, inclusive no Talmud, que eu anotei aqui no comentário, e inclusive uma enciclopédia, uma literatura muito vasta de um rabino chamado Rashi, dentro do Talmud, ele interpreta que dá um novo nome. Isso eu estou falando de antes de Cristo, né? Eu li no período de Cristo. Talmud ali, sei lá, tem uns 800, 700 anos. É próximo da era apostólica, o Talmud foi escrito. Então, o Rashi, que é um dos comentaristas, disse que a mudança de nome de uma cidade para outra declara ou determina a consagração daquela cidade agora para os serviços de Deus. No pensamento judaico, renomear o nome simboliza declarar a conquista que foi feita não apenas militar, mas a conquista espiritual e agora para implantar um regime teocrático. Ou seja, quem vai dominar, quem vai governar é Deus. Por isso, teocrático. Pertencendo agora o domínio para Deus. Ambas as palavras, tanto Selá como Joquiteel, traz várias revelações para a gente. Se eu for ficar aqui enrolando, tem um monte de coisa aqui. Vamos passar para diante? Pois bem, aqui agora a gente vai ver outras curiosidades sobre o sal. Põe a próxima imagem, meu irmão. A palavra sal deu origem ao nome chamado, olha aqui, irmão. Está vendo todo mundo aí de longe?
salário. Sal, salário. Você vê o quanto que o sal naquela época antiga era valioso. Pagava-se as pessoas pelo trabalho, por alguma coisa com sal. Então, a palavra salário, que a gente tem hoje em português, veio do latim, que é salário, e aí nós temos esses entendimentos. Mas, vendo dentro do hebraico, põe a próxima imagem. Estou correndo, viu, irmão? Nós temos aqui Esdras 4,14, aonde está aqui o rei e os servidores do rei. Irmão, se o rei colocasse sal numa mesa, e não só o rei, que agora a gente vai ver também um exemplo de pessoas. Se você quisesse receber alguém muito bem, eu cheguei lá na casa do cara, sentei, ele colocava um monte de comida para mim. Se no final ele colocasse um pote de sal, que era caro, viu? Ele estava dizendo que eu era um convidado de honra e de muita estima para ele. Qualquer morador. Então, quando fala assim, ó, lá em Esdras, comemos o sal do palácio, é porque esses servidores lá, eles recebiam o pagamento deles, não apenas comendo da mesa real, mas também sendo pagos com o sal. E eles levavam para a família. E isso era moeda de troca também, tá? Eles poderiam pegar esse mineral e vender. Então, além deles comerem junto com o rei, eles também poderiam desfrutar de pegar esse sal e vender. Põe na próxima. E aí, o negócio era tão forte, porque quando eu queria fazer um contrato com alguém, não tinha advogado na época, tinha, né? Tinha. E os advogados eram os juízes que ficavam ao lado do rei. Mas não tinha aquela coisa mais pessoal, meio que o governo que te defendia, a mesma coisa. E como não tinha essa segurança, eles levavam o sal para declarar acordos. Porque o sal não tem o poder de secar, então eles faziam uma aliança de sal entre eles e juravam. E naquele juramento que eles falavam, não, eu vou te pagar em quantas vezes? Não, eu vou te pagar, você me paga em 10. O que você me dá em relação à tua palavra, se você vai cumprir ou não? Vamos selar com sal. Aí eles faziam o juramento e selavam com sal. Porque eles sabiam da espiritualidade que tinha por trás do sal. Que nem eu disse para vocês aqui brincando, né? Pega o livro aí e leva. Se vocês não pagar, o SPC Serasa do Céu vai cobrar vocês. Eles tinham isso em mente. Se o cara não pagasse essa espiritualidade, esse acordo que foi gerado entre eles, aí você lembra do que Jesus disse, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, eles ligavam um acordo e selavam com sal. E aí isso ficava uma aliança permanente. Até que eu cumpra essa espiritualidade que tinha atrás do sal, ela ia me perseguir. Se eu não cumprisse, se eu quebrasse, se eu ultrapassasse as barreiras do acordo, que é a cerca que tem no sal, isso ia me prejudicar espiritualmente. Então, para eles era um negócio muito importante. Mas também, como eu disse para você, se eu recebesse você na minha casa e chamasse você para comer e colocasse sal na mesa, eu estava demonstrando para você que eu tinha uma estima por você, que eu tinha uma honra com você muito grande. Porque imagina, tempo atrás, quase todo mundo comia comida sem sal, né? E aí o sal, quando era colocado na comida, então dava um sabor, e não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar sal, era caro o negócio. Então, percebes aí que esses são os entendimentos. Irmão, e tem tanta coisa, eu não vou nem ler aqui, que vou ficar horas e horas. Põe a próxima imagem. Agora é importante a gente ver essas aqui. Também vou falar rapidão para você. Aqui eu anotei Jesus e o sal. As passagens bíblicas que Jesus vai falar sobre sal. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus vai dizer assim, ó, vós sois o sal da terra. Sim? Se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora
e ser pisado pelos homens. Jesus está falando isso lá naquele sermão do monte, o sermão da montanha. Significado cultural da época de Jesus ainda. O sal preservava os alimentos da corrupção, de estragar os alimentos. Isso até hoje também é usado. Assim como os discípulos que eram preservados, ou até mesmo preservava o mundo da degradação do mundo. Vocês são o sal da terra. Estou comparando vocês com essa cerca de proteção. Inclusive tem uma passagem bíblica que diz que o mundo só não é destruído por causa dos justos que estão aqui. Dos crentes, olha que privilégio você tem. Aleluia. Deus só não destrói tudo porque ainda tem uns crentes que adoram. Porque senão, se não fosse isso, ele já tinha acabado com tudo. Então, querendo ou não, nós recebemos essa identidade espiritual, profética, de sermos o sal da terra. Hoje em dia, se a gente vivesse nessa época aqui, isso é um elogio muito top. Eu ser comparado com o sal, meu Deus. E para alguns de nós, eu entendo que hoje não tem tanto essa interpretação. O sal dá o sabor, assim também os discípulos deveriam dar o sabor, ou influenciar com graça, com verdade as pessoas. Era o que deveria levar graça. Quantas vezes, irmão, o irmãozinho, a irmãzinha, pastor, olha aqui por mim, minha vida está tão sem graça. A sua oração, irmão, no fundo, dentro desse contexto do sal, você está salgando a vida daquela pessoa. Você está dando sabor para aquela pessoa viver mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Ou depois, talvez até ser liberta e nunca mais aquele dessabor na vida daquela pessoa. O empresário vem, pastor, ora aqui por mim, meu dinheiro, meu trabalho, minha empresa, está sem graça. E você ora, Deus faz milagre. No fundo, você está dando o quê? Sabor novamente para aquela pessoa viver. Então, dentro dessa colocação espiritual, olha a importância de ser chamado por Jesus. Vocês são sal. Isso aqui é extraordinário, né? Lucas capítulo... Pode pegar o celular aqui, irmão, se você quiser. Lucas capítulo 14, versículo 34 e 35. Jesus vai dizer assim, bom é o sal. Mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Não presta para nada, só presta para ser jogado com esterco e lançado fora. O sentido agrícola aqui que Jesus usa, pequenas doses de sal naquela época ajudava a salgar e também festivizar, por isso está falando de esterco junto, tá? Agora. Ajudava a salgar para festivizar a terra. Pequenas doses. Então ia matar o que? Os fungos, as bactérias que iam atrapalhar o crescimento da planta. Você vê que na dosagem certa, nós falamos anteriormente de Abimeleque que semeou muito para não nascer nada. Ok? Agora nós temos aqui Jesus falando que só serve para colocar no esterco, porque a dose de sódio ela é pequena nesse sal. Então faz o que? Faz a planta ficar boa, vai proliferar as plantas, as coisas. Tá? Aí ele diz, se perder a pureza do sal, o sabor do sal, não serve nem para colocar no esterco, não serve para nada. Aplicação para os discípulos. Um discípulo comprometido, ele é muito útil para o reino de Deus. Sem compromisso, ele perde a relevância do serviço. Algo que poderia ser extraordinário se torna insignificante. Então, quando Jesus fala isso para os discípulos, ele está falando, se vocês perderem o sal, nem para esterco está servindo mais. Nem para esterco vocês vão servir. Não perca essa graça, não perca o ânimo, não perca o vigor, não perca a força, porque senão vocês não vão prestar para nada. Estou pulando um monte de coisa aqui. Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50 diz assim, porque cada um será salgado com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal tornar-se insípido, como temperareis? Aí ele pergunta no final, tendes sal entre vós?
e pais uns com os outros? Aí esse final dessa frase aqui vai remeter ao que nós falamos anteriormente de acordos de paz e de alianças que eram feitos uns com os outros. Jesus está perguntando assim, ó, vocês têm de sal entre vocês? Por que sal entre vocês? Porque ele está falando de dois aspectos, de dois âmbitos. Vocês acordaram, fizeram uma aliança de sal uns com os outros? Porque se vocês fizeram essa aliança de sal, é que vai gerar paz um com o outro, vai fazer um outro e o outro comprometer e honrar aquilo que foi acordado. Se vocês fazem isso, vocês terão paz uns com os outros, né? E aí ele remete também aqui à aliança de sal. Toda oferta será salgada com sal. E aí, Jesus está usando aqui contextos que a gente vai falar agora. Jesus está falando de Levítico 2, versículo 13, que a gente leu. Toda oferta tem que ser salgada com sal. E a oferta era também uma aliança que representava o quê? A pureza, a fidelidade. E o sal sempre tem a finalidade de ser algo perpétuo, duradouro, que não se estraga. Salgado com sal é provado. E essa provação é um ato de purificação, porque o sal limpa também. O sal purifica também. O sal é algo que Deus vai usar para refinar as pessoas também. Existe, como ele usa aqui a expressão, vocês vão ser provados pelo sal, ou salgados pelo sal, e o fogo e o sal juntos. São dois elementos de purificação. Então, há provas na nossa vida que elas vêm para salgar a gente e purificar. Então, agora a gente vai falar sobre o que é essa aliança de sal. E essa aliança de sal, põe a próxima imagem aí. Está aqui, Berit Melah, ou Brit Milah, aliança de sal. É o que vai acontecer aqui com Davi. A pergunta é, por que Davi, nós vimos aí que ele batalhou no Vale de Sal, nós vimos o descendente dele, Amazias, e eu quero que você leia comigo 2 Crônicas 13, agora o versículo 5. Tá? Agora eu quero que você leia comigo, porque esse daí é um versículo chave para a gente já entrar em oração aqui. 2 Crônicas 13. Nos primeiros versículos aqui, vai descrever um monte de guerras, um monte de batalhas, tá? Onde Davi batalhou, guerreou. E para resumir, quando chega no versículo 5, está todo mundo impressionado, todo mundo curioso de saber por que Davi e os descendentes de Davi, Jeroboão, Amazias e toda a geração que vai falar aqui, por que esses caras ganham sempre na guerra? Por que em todas as batalhas que eles vão, eles ganham? Aí o versículo 5 é a resposta sobre isso. O versículo 5 diz assim, ó, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, concedeu sempre. Por que sempre? Porque perpetuamente. Porque a aliança de sal, ela se torna algo perpétuo. O sal, ele vai gerar essa conexão eterna. Então é algo eterno. Hoje, essa aliança de sal é vista em Israel. Israel era quantas tribos, irmãos? 12. Cadê as 11 tribos? Você acha no máximo descendentes da tribo de Levi e da tribo de Judá, que hoje é chamado de judeus. Judeus. Deus deu para a tribo de Judá essa aliança de sal. Eles fizeram a aliança de sal. Deus fez com Davi. E qual é o propósito? O versículo vai dizer, ó, para reinar em Israel, ou seja, sucessivamente quem vai reinar em Israel são os judeus, os descendentes dessa tribo. Ele e os seus descendentes, Deus deu, mediante ao quê? Uma aliança irrevogável, a tradução da King James diz, irrevogável, celebrada com sal. Até hoje, irmão, a gente só vê judeu. Os outros desapareceram, porque não tinha essa aliança perpétua.
As outras tribos desapareceram. A tribo de Levi ainda você encontra, porque a tribo de Levi não morava só numa região, em várias regiões. Porque era meio assim, ó. Eu vou dar um exemplo como igreja aqui. Aí, por exemplo, o trabalho da pastora Claudinéia cresce. Aí nós vamos mandar uma equipe para abrir uma igreja lá na outra cidade, lá em Londrina, onde ela falou que morava antes. Aí daqui ela fala assim, não, vai uns levitas, uns músicos que tem aqui sobrando, vai para lá também. A tribo de Levi, ela sempre foi assim, dispersada entre as outras tribos. Então tinha um pouquinho uma tribo, um pouquinho outra, porque eles não poderiam ter casa fixa. Eles não tinham uma morada certa. Então eles meio que ficavam sempre de favor. Por isso que ainda sobraram, porque também dentro da tribo de Judá, tinha também alguns levitas morando. Então, os descendentes que você encontra hoje são dos judeus, que vêm da tribo de Judá, e os levitas, que vêm da tribo de Levi. Parece que lá na Índia descobriram agora uns descendentes de Benjamim, que tiveram, aí tem aquela história da rainha de Sabá, que também tem descendentes na Etiópia. Parece que juntaram lá pegaram lá, tem que fazer ainda uns exames lá para descobrir. Mas existe judeu indiano e existe haitiano indiano. Inclusive na Etiópia, existe uma das Bíblias hebraicas mais antigas está lá. De judaico, assim, mais antiga está lá. Eles têm essa Bíblia lá, numa igreja da Etiópia, que é inclusive uma igreja dentro de um buraco lá, assim, um trem histórico, de não sei quantos mil anos lá, essa igreja está lá. Porque foram esses descendentes para lá, porque eles dizem então que esses negros, inclusive negão, judeus, são o relacionamento de Salomão com a rainha de Sabá. Lembra que a rainha de Sabá foi lá visitar, ela foi impactada, deslumbrada, disse que então eles foram para o Ripa na Chulipa, e a rainha de Sabá saiu grávida, voltou para lá, e aí nasceu esses judeus lá, e eles levaram então a cultura judaica para lá. Olha que doido isso, né? E eles estão lá, tem uma igreja lá judaica antiga, que inclusive num penhasco lá, e não tem sacerdote até hoje lá. É lógico que não está na prática como estava antigamente, mas eles levaram o sacerdócio para lá. Aí nessa igreja lá que tem essa réplica da Torá antiga, os caras estão lá, os negão lá, tudo com quipá, tudo como os sacerdotes antigos, eles têm até hoje lá. Isso virou um ponto turístico lá nessa região da Etiópia, por causa da rainha de Sabá. Então, tem todas essas conexões, e essa aliança é uma aliança que perpetua até hoje, que você vê então que é algo inquebrável. O sal do pensamento semita, aí quando fala semita, está falando dos descendentes de Sem, de todo o povo, aí envolve os árabes, envolve o Irã, todas aquelas tribos, todas aquelas. Era um símbolo da incorruptibilidade, da preservação, pois impedia as coisas serem decompostas, estragadas, e mantinha o alimento saudável, como a gente já falou. Na linguística, Brit Milá, aliança de sal, implica um pacto que não pode ser quebrado, não pode ser desfeito, que vai ser preservado para a eternidade. Aí nós temos os exemplos também de Números 18 e 19, fala da aliança perpétua de sal diante do Senhor. A gente vai ler para a gente ganhar tempo. Ixi, o povo já está com fome, né? Eu estou vendo aqui a hora. 2 Crônicas 13:5, Deus faz com Davi a aliança de sal, nós vimos aqui. Entendimento judaico, vou pular essas coisas aqui que é muita informação. Põe a próxima imagem. Aí, para a gente finalizar e eu pular todas essas etapas aqui de coisa que ainda tem aqui. Como que era feita então uma aliança de sal com Deus? A aliança de sal com Deus, você tinha que trazer uma oferta. E todas essas ofertas aqui eu já preguei. Inclusive essa daqui é top. Eu trouxe uns esboços a mais para não saber o que eu ia pregar. Lembra de Eucana? Eucana é o esposo de Ana. Ele fazia esse tipo de sacrifício aqui, esse tipo de oferta aqui. Shelamim. Que são as ofertas de paz. Você vê que tem a raiz semântica aqui de shalom, por isso que é paz.
E quando min, sempre é plural. Shelamim. Ofertas de paz ou de comunhão. É tão louco quando você mergulha no hebraico isso, porque daí as suas pregações não viram mais falácia. O contexto de Ana e Penina, que o povo não conhece o entendimento profundo hebraico, eles falam umas besteiras malucas. Mas no altar de Eucana, o que ele fazia era justamente ofertas de paz e de comunhão. Por quê? Porque as esposas brigavam. O áudio, o FC era instalado na vida delas. E é interessante que a oferta de paz que ele fazia, ele invocava o Senhor dos Exércitos. Que é a manifestação de Deus, que agora a gente vai falar só um pouquinho, que é a manifestação de Deus como o guerreiro. O que vem nas batalhas, nas guerras. Salmos 24, o poderoso em todas as... Então ele está falando, eu vou fazer uma oferta de paz para essas mulheres pararem de brigar. Que doido isso, né? E vou invocar aquele que vem para guerrear. Para o quê? Parar a guerra entre elas. Então todo ano ele vinha, oferta de paz. Todo ano ele vinha, oferta de paz. Invoca o Senhor dos Exércitos para gerar essa paz, para ele vir guerrear e cessar essa paz. Não se sabe, mas os comentários, como eu falei para você no comentário aqui de Rashi, que é um rabino antigo do Talmud, eles calculam que aproximadamente foram 19 anos que Ana e ele, o Eucana, subiram e ficaram fazendo isso aqui. Inclusive, essa oferta aqui, que é a oferta de paz e de comunhão, eles faziam um churrascão para comer junto com o sacerdote, junto com todo mundo. Aí imagina então, olha o cenário de Ana. Já odiava aquela mulher, a Penina. Sentava para comer a oferta, o sacrifício de paz. Porque ali na mesa, na hora da mesa, no entendimento de Eucana, junto com o sacerdote, com alguém que intermediava o espiritual, acontecesse um milagre para aquelas mulheres pararem de brigar. Então era uma tentativa de um relacionamento para se restaurar. E isso aconteceu. E segundo eles, demorou 19 anos. E só aconteceu quando Ana, que é o oposto, a palavra Hana, que é o nome de Ana em hebraico, é o oposto do que ela vive. Porque Hana significa graciosa ou cheia de graça. Mas na verdade, a vida dela era sem graça. Amargurada também. Mas isso era profético. E aí ela vai 19 anos fazendo isso aqui, oferta. E a Bíblia diz que Eucana, ele fazia uma porção dobrada. Ele dava era 2 vezes mais. Ele queria, não era só uma paz, ele queria muita paz entre elas, paz dentro do lar dele. Então, para cada oferta, irmão, há um significado. E, infelizmente, não dá tempo de explicar. Nós temos aqui minhá, que é a palavra para presente, dedicação. Normalmente são ofertas de cereais, ofertas... e cada cereal, cada grão... Irmão, eu já estudei isso tanto, aí eu já decorei muito. Tem a farinha, tem a efa, tem tudo. Cada um representa uma coisa no mundo espiritual, simplicidade, humildade e tal. Quando você fazia essas ofertas, isso era que subia no mundo espiritual e declarava que você queria aquilo. Então tem isso. Olá é a palavra que eu já disse para você, que significa o sacrifício queimado totalmente. Hatat era o sacrifício pelo pecado. Esse daqui foi que Jesus cumpriu. Isso daqui você não faz mais hoje. Você não vai fazer um sacrifício hoje para Deus te perdoar. Jesus cumpriu isso daqui. Mas todos esses demais aqui eram sacrifícios voluntários. Esse, diga-me. Eu queria entender um pouquinho da alçada, oferta alçada. O que é a diferença? Onde você explicou dízimo, né? É. A oferta alçada era o dízimo dos dízimos. Era o dízimo assim. Eu expliquei ontem. O primeiro dízimo era dado para o sacerdote. Só o sacerdote que desfrutava. No segundo ano, trazia-os então o PIB da nação toda e aquele dízimo era direcionado para os levitas. O sacerdote pegava um pouquinho, pegava, mas a grande massa era para os levitas. Então os levitas pegavam
esse montante e tirava então 10% também. E esses 10% que eles tiravam, eles então davam para o sacerdote. Que vai dar mais ou menos, eu esqueci de falar também, vai dar mais ou menos 2% do 10% que eles traziam. Porque eles davam sempre um pouquinho a mais. Porque também tinha, aí no livro que eu escrevi, eu falo, também tinha a grande Terumá Gadolá. Terumá Gadolá era a grande oferta dos dízimos. Por isso que dava 2%, porque eles tiravam a grande Gadolá, que era antes de pegar, eles pegavam o bruto, né? E dava, e depois cada um individualmente também fazia. Então, por isso que dava 2% também do total, do montante. Então, a oferta, ela sempre representava algo no mundo espiritual. Então, os dízimos dos dízimos, por que na minha compreensão, e também para alguns judeus, era a oferta mais elevada que tinha, nesse sentido de adoração a Deus? Porque era algo super elevado. Eu recebia, no caso o sacerdote dava para os levitas, e o levita então pegava aquela porção e dava novamente para Deus, devolvia para Deus. Por isso que os dízimos era algo muito, muito, muito elevado na adoração para Deus. E era o que os sacerdotes estavam roubando dos levitas. E por isso que Deus ficou com raiva do povo lá em Malaquias capítulo 3. Porque era uma dedicação maior ainda. Era um esforço maior, como o irmão falou até na hora lá. Era como se fizesse 2 vezes, é exatamente isso. Era tipo um duplo sacrifício, porque eu já recebi o dízimo, então eu dizimava daquilo, do dízimo que eu recebia. Então era basicamente isso. Tem uma oferta que é mais direcionada. Né? Essas aqui, todas elas são ritualísticas. Essas ofertas todas são ritualísticas. O dízimo não era ritualístico. O dízimo não era. O dízimo era voluntário, não era algo obrigatório. Era literalmente para beneficiar as pessoas. E eu estava falando com a irmã ontem, preste atenção nisso aqui, já que a gente tocou nesse assunto. 99% das passagens bíblicas, o dízimo era usado para dar para as pessoas. A única passagem de toda a Bíblia que se vê a expressão traga o dízimo para manter, né, que a teologia protestante, mas principalmente pentecostal, fixou nisso. Meu pai só ensinava assim. Traz o dízimo para a gente comprar a luz, o ar-condicionado, a bateria, o violão, não sei o quê, para a gente manter a casa do Senhor. O evangélico, o pastor ensinou a vida toda isso e ensinou errado. Por isso que hoje a gente pena e paga por isso. Porque o dízimo era algo para beneficiar a pessoa. É para o pastor pegar aquele dízimo e desfrutar ele e a sua família. Não tinha que comprar nada para templo, para igreja, para nada. Era para ele. Para ele 100%. Mas nós invertemos essa ordem. E aí agora a gente tem o quê? Gente adorando o templo. Ah, não, porque o templo, o dízimo... Não, o dízimo era para ser das pessoas. E aí beneficiava primeiro o sacerdote, depois os levitas, aí vinha na escala viúva, pobre, estrangeiro e sucessivamente os pobres. Que precisam também. Aí, essas ofertas, elas eram voluntárias, entendeu? O dízimo era algo voluntário. Mas era algo que expressava muito, muito, muita adoração. Agora, essas ofertas aqui, elas todas são ritualísticas. Ritualística porque envolve o sacerdote para fazer um ritual e apresentar elas, entendeu? Mas também, todas elas aqui, a não ser essa daqui, todas elas aqui eram ofertas não sangrentas, que a gente chama, né? E então, elas eram apresentadas pelo sacerdote. Então, por isso que era ritualística, tinha todo ritual e tal. Pelo pecado mesmo, matava o animal, cortava, espargia o sangue, tinha todo um negócio sangrento, né? E aqui a oferta Hashem. Hashem é a oferta pela culpa. Hashem significa também, não é restituição não, culpa também é traduzido como, uma forma de você, esquecendo a palavra, danificou uma pessoa, você vai restituir a pessoa. Essa é a palavra, reparação. A tradução de Hashem é reparação. Eu venho e defraudo alguém, e agora para mim parar de ser perseguido espiritualmente, tem toda essa liturgia. Para me ser parado de perseguido por demônios, eu tenho que fazer uma oferta de reparação.